Queridos irmãos, vamos começar então a nossa aula. Possivelmente nossa aula hoje será um pouco mais curta. Nós vamos começar com uma palavra de oração, amém? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Estamos diante de Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único bem que temos, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai. O Senhor é tudo para nós, ó Deus. E queremos agora, Senhor, nesse momento, clamar para que o Senhor possa transformar as nossas vidas aqui hoje. Que o Senhor traga uma palavra específica para cada coração que está aqui, Senhor, para cada um de nós, porque nós precisamos do Senhor em tempos tão difíceis que temos passado, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos dar alento, trazer alegria, trazer da Tua paz, trazer, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida hoje, bênçãos, ó Pai, aí das regiões espirituais e celestiais, que é onde o Senhor está, Pai. Senhor, que o Teu Santo Espírito agora tenha total liberdade de agir, de passear em nosso meio, de encontrar cada coração aqui, Senhor. Que o Teu Santo Espírito realmente venha para transformar o nosso coração e a nossa mente, Pai. Senhor, nós queremos agora pedir que o Senhor nos acrescente a fé, para que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, absorver a Tua palavra e viver aquilo, Senhor Deus, que nós estamos aprendendo. Pai, não permita que nenhuma dor, nenhum sofrimento, que nenhuma angústia, nada disso nos atrapalhe agora, Senhor. E principalmente, ó Pai, não permita que nada que venha de Satanás nos atrapalhe, mas que caia por terra toda intenção maligna agora, em nome de Jesus, ó Pai. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos apenas para ouvir o Senhor. Em nome e para a glória de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos num tema, vocês se lembram, para quem estava aqui comigo, nós estamos falando de brechas no muro, vimos bastante isso, né? De pontos frágeis. E semana passada, nós vimos que algumas coisas precisam acontecer para fecharmos essas brechas, para ficarmos alerta em relação a quando o inimigo realmente vem, se aproxima. Como que nós fazemos com as nossas fraquezas? Nós vimos isso na semana passada em relação à oração, que nós precisamos estar constantemente em oração. Nós temos a promessa de que o Senhor nos ouve quando oramos em nome de Jesus, porque quando Ele nos ouve e nos responde, é para glorificar o nome dEle. Então nós temos essa promessa de que o Senhor ouve as nossas orações, né? Falamos também sobre estar cheio do Espírito Santo. Vocês se lembram disso? Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos estar vigilantes, para que as brechas sejam fechadas, para que as nossas fraquezas sejam fortes no Senhor, que Ele nos fortaleça, né? Por isso precisamos nos encher do Espírito Santo. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre estarmos na torre de vigia, né? Hoje nós vamos falar a questão de que nós precisamos vigiar. Hoje nós vamos falar um pouquinho do fato de que nós somos atalaias do Senhor, né? Então vamos lá, queridos, vamos começar então falando um pouquinho sobre as torres que eram construídas nas muralhas. Toda muralha de cidade tinha torres. Principalmente tinha torres ao lado das portas, nos portões da cidade, né? As muralhas, elas eram de pelo menos aí, elas chegavam até 3 metros de altura acima dos muros, né? Então, as torres, elas tinham que ir sobrepujar, tinham que estar acima do muro. Então, elas chegavam até 3 metros acima do muro e elas estavam equipadas com escadas, com salas onde eles se protegiam, né? Os soldados. E elas estavam equipadas com ameias, que são aberturas, que eu vou mostrar já para vocês, que normalmente tinha em cima das torres, aonde dali os arqueiros e os lançadores de pedra poderiam se defender e se esconder dentro da torre, né? Sem serem atingidos. Elas serviam, então, queridos, de postos de vigias, essas torres, né? Aos quais
podiam se ver a distâncias quando o inimigo estava se aproximando. Então, aqui nós temos um versículo que está em Isaías, capítulo 21, Isaías 21, dos versículos 6 a 8, que diz o seguinte: pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros, olha lá, de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Quem? O atalaia, que está lá no topo da torre. Tá? Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Tá? Então isso aqui é a promessa, é a palavra do Senhor nos dizendo que os atalaias, que eu vou falar deles daqui a pouco, precisam estar constantemente apostos na torre de vigia, observando o que está acontecendo. Tem um outro texto, queridos, que é Neemias, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, ou seja, um dos portões de Jerusalém, tá, queridos? A porta das ovelhas. Ela existe até hoje, tá? Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100, a torre de Ananel. Significa o seguinte, que essa porta das ovelhas, elas estavam entre essas duas torres, a torre dos 100 e a torre de Ananel, só para vocês entenderem, então, que as torres ficavam também próximas das portas. Queridos, as partes mais fracas das defesas de uma cidade eram os seus portões, tá? Por quê? Porque os portões muitas vezes ficavam abertos. Uma das coisas que os atalaias faziam, quando eles avisavam que o inimigo estava chegando, estava na espreita, era tocar a trombeta para que os portões se fechassem. Então, os portões muitas vezes ficavam abertos, quando na verdade esses portões deveriam ficar a maior parte do tempo fechados. Outra coisa, os portões eram feitos de madeira, tinha uma mistura ali de madeira com ferro, mas a parte que era de madeira, muitas vezes eram atacadas por flechas incendiárias dos inimigos. Para transmitir as mensagens, olha que interessante, já eu vou discorrer um pouco sobre isso. Para transmitir as mensagens de alertas de uma torre para outra, então, para transmitir as mensagens de alerta de uma torre para outra, que às vezes ficava muito longe, ou de uma cidade para outra, o que os atalaias faziam no topo da torre? Eles acendiam faróis de fumaça, de incenso durante o dia, tá? E acendiam faróis de fogo, tochas de fogo à noite. Quando os outros, porventura vissem isso, essa fumaça e esse fogo, eles já entendiam que eles precisariam se defender, que eles precisariam assumir um papel ali de ficar a postos, vigilantes. Então, queridos, deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês agora, rapidamente, apresentar, vamos lá, compartilhar para vocês algumas coisas aqui, ó. Então, isso aqui seriam, tá vendo aí? Se vocês estão enxergando, se vocês não tiverem, me avisa, tá? É um portão com as torres ao lado. Vocês estão vendo aquelas partes de cima todas abertas? São as ameias. É aquilo que eu falei para vocês das ameias, tá? Aqui, ó, olha aqui. Aqui é um muro de Jerusalém, e vocês estão vendo a torre lá no final. Ok, pessoal? Tá? Então, isso aqui seria um outro exemplo de muro com torres. Nós temos esse aqui também, ó. Olha que interessante. É outro tipo de construção. Na antiguidade, queridos, essas torres eram mais espaçadas, tá? Aí, na Idade Média, começou a se construir torres umas mais próximas das outras. Mas é só para vocês entenderem. Ô, Sandra. Oi.
Você não está compartilhando para a gente ver, nós não estamos conseguindo ver. Vocês não estão conseguindo ver? Peraí. Quem está falando comigo? Valéria. Valéria. Pera lá. Compartilhar. Eu acho que agora vai. Ó. Confirma comigo se vocês estão vendo. Sim? Agora sim. Então aí, queridos, é a tecnologia ainda que eu estou aprendendo. Aqui vocês têm os portões, ok? E vocês têm as torres ao lado. Essa estrutura que está em cima, essas estruturas abertas, são as ameias, aonde eles se escondiam por detrás para poder lançar as flechas. Tá? Mais um aqui, ó. Esse aqui é o Muro de Jerusalém. E vocês estão vendo lá no final, tem uma torre. Opa, peraí, voltando lá. Aqui, ó. O Muro de Jerusalém e uma torre lá no final, queridos. Tá? Se não estiverem enxergando, me avisa. E agora aqui, vocês têm um outro tipo de torres, é o mesmo, né? Faz a mesma função, só que essas torres, elas não são tanto da antiguidade, elas são mais da Idade Média. Mas dá para vocês entenderem, então, mais ou menos, como que era isso. Tudo bem, pessoal? Ok, então vamos continuar aqui, depois eu tenho mais coisas para compartilhar com vocês. Vamos lá. Queridos, então vamos lá. Nós temos que ser atalaias. O que significa ser atalaias de torres? Tá? Atalaia significa o sentinela, é aquele que vigia. A palavra atalaia, ela é originária do verbo saf, que significa tomar cuidado, é aquele que presta atenção, tá? Aquele que olha ao redor, que observa e que está atento ao que acontece. Então, esse é o atalaia, é a função do atalaia. Na verdade, queridos, isso é o quê? Seria o contrário de nós estarmos numa posição de conforto. Vocês concordam comigo? Quando nós estamos na nossa zona de conforto, vigiando, tá? Presta atenção que quando a gente está na nossa zona de tranquilidade, a gente para de observar, para de vigiar. E nós não podemos. O atalaia tem que ficar constantemente nessa posição. Os atalaias, eles ficavam tanto nas torres dos muros, como nas torres que tinha nos campos de colheita. Por que eles construíam isso? Porque na época das colheitas, o inimigo poderia vir e dizimar a colheita. Então, os atalaias também ficavam ali, para vigiar. A ideia é a seguinte, é que o atalaia tem uma vista elevada. Então, ele olha de cima, ok? E ele enxerga aquilo que os outros não estão vendo. O atalaia tem essa função. O verdadeiro atalaia hoje, queridos, em relação à igreja, é o atalaia espiritual. Por quê? Porque o atalaia espiritual que somos nós enxergamos por olhos que não são naturais. São olhos de fé. Olhos espirituais. É assim que nós temos que viver nos dias de hoje. Há um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: visto que nós andamos por fé, e não pelo que vemos. Então, queridos, o atalaia tem que estar atento com olhos espirituais. Quem é que dá esses olhos espirituais para nós? O Espírito Santo. Nós vamos falar já disso, tá? Algumas coisas importantes, então, para nós. Vamos lá. O atalaia se prepara em Deus todos os dias. E ele não dorme espiritualmente. É aquilo que eu acabei de falar. Sai da zona de conforto, sai daquela posição que está o quê? Inerte. Ele sai daquilo e em Deus, buscando a Deus, ele está sempre o quê? Vigiando. Ele está sempre em alerta. Ele tem discernimento espiritual. O atalaia, queridos, ele vigia e ora o tempo todo, todos os dias, para ficar apto a este ofício. Sem oração, não dá para o atalaia vigiar. Ele não consegue.
porque isso não é uma capacidade humana, é uma capacidade que Deus dá, meus queridos. E aí, nós vimos um versículo na semana passada, que eu vou repeti-lo aqui, e vou também trazer outro para vocês, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Olha lá, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8, nós falamos disso. E o outro é vigiai e orai. Olha, o ato de vigiar está junto com a atitude de oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o Espírito está pronto. Olha lá, o nosso Espírito está conectado com Deus, o Espírito Santo está ali. Mas a carne, que é o nosso eu caído, ela é fraca. Isso está em Marcos capítulo 14, versículo 38. Então é vigiar e orar, porque as nossas fraquezas, queridos, elas fazem parte da nossa carne. Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos o tempo todo estar na posição de vigilância e oração, para que nós possamos submeter o nosso eu na cruz de Cristo, para que Ele nos fortaleça, para que o nosso espírito fique fortalecido, e não a nossa carne. Então, isso é uma atitude que cabe a nós. O atalaia, queridos, ele tem que vigiar para que os muros permaneçam seguros. Olha só, é função do atalaia vigiar por perto dos portões e dos muros, para que os muros fiquem seguros, para que os muros não estejam sem guardas, não estejam descobertos. É a atitude do atalaia. Se tiver pontos enfraquecidos nos muros, o atalaia precisa avisar. Ele tem a obrigação e a função de avisar. O atalaia, queridos, deve manter, olha aqui que interessante, aquilo que eu falei lá no começo, ele tem que manter a fumaça de noite, tá? Dos incensos, para quê? Para que nessa a fumaça de dia, para que as outras torres e as outras cidades enxerguem, tem que manter essa fumaça, e também para o inimigo enxergar, para saber que ele está atento. E tem que manter o quê? O fogo durante a noite, lá no topo da torre, pela mesma função. Queridos, o inimigo sempre está à espreita. Quero que vocês entendam isso. Satanás e seus demônios não dão descanso. Por quê? Porque ele sabe que nós somos pessoas que estamos com a nossa natureza humana tá caída. Nós ainda estamos presos num corpo de pecado. Então, aonde ele puder encontrar uma brecha ali de fragilidade ou de pecado não confessado, ele vai entrar. Então, o inimigo sempre, ele vai estar à espreita. Ele não deixa de espreitar. Vocês se lembram, queridos? Há um texto, aliás, nós temos aqui 2 textos, mas eu vou abrir só esse aqui primeiro. Há um texto lá em Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, que foi quando o povo saiu do Egito, quando Moisés libertou o povo. E o povo estava andando no deserto. E olha o que diz a palavra. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Olha aqui como isso parece com o que o atalaia tem que fazer em cima da torre. E durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, eles caminhavam na postura de vigilantes, porque eles sabiam que tinha uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. O que significava essas colunas, queridos? Primeiro, significava a presença de Deus. Tá? Mas se vocês virem um pouco mais, eles chegaram ao Monte Sião. Esse povo caminhando com a coluna de nuvem durante o dia e a de fogo à noite, eles chegaram ali no Monte Sião. Ok? No Sinai. E no Monte Sinai, o Sião fica do lado. O Sinai está de um lado, o Sião está do outro. No Monte Sinai, Moisés recebeu as leis. Ok? E dentre essas leis, Moisés recebeu uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Ele recebeu de Deus todo o procedimento para construir o tabernáculo. Tanto que o tabernáculo foi construído no deserto. E no tabernáculo, queridos, nós temos 2 coisas. Olha que interessante. Quando o povo construiu o tabernáculo,
Uma das coisas que tinha lá dentro do tabernáculo era o altar de incenso. O altar de incenso ficava no santo lugar. Tá? Era um compartimento antes do Santíssimo. Esse altar de incenso produzia fumaça o tempo todo. Essa fumaça do altar de incenso, queridos, ela tem um símbolo, que era tanto para Israel como para nós. O símbolo significa as nossas orações chegando diante do altar de Deus. Davi fala isso. No Salmo 114, versículo 2, olha o que Davi fala. Suba à tua presença a minha oração como incenso. Então, o altar de incenso simbolizava o quê? As nossas orações constantemente chegando diante de Deus. Naquela época, quem levava as orações diante de Deus era o sumo sacerdote. Mas hoje, nós temos o nosso mediador, que é Jesus. Então, para nós, hoje, isso significa oração constante. Chegando como aroma agradável diante do Senhor. Tá? Outra coisa que tinha no tabernáculo, e esse também estava ali no mesmo lugar que estava o altar de incenso, era o candelabro, chamado de menorá. Menorá significa flamejar. O que é isso? Era um candelabro com 7 pontas, e que ficava constantemente aceso com fogo, tá? Simbolizando uma coluna de fogo. O que o menorá significa, então? Qual é o significado dele para nós? E também para o povo naquela época? A presença de Deus. Presença do Espírito Santo o tempo todo conosco. Porque o Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo estava presente no tabernáculo também. Diz assim Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo com água. João Batista está falando isso. Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, João Batista dizendo, né? É mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará, está falando de Jesus, com o Espírito Santo e fogo. Então, queridos, nós, como atalaias do Senhor, nós temos que estar nessa torre de vigia o tempo todo com o incenso, com a fumaça subindo. Ou seja, as nossas orações chegando diante de Deus. E com o fogo aceso, ou seja, com a presença do Espírito Santo agindo em nós o tempo todo. Nós não podemos apagar o fogo, porque aí a gente entristece o Espírito Santo. Então a gente tem que estar com esse fogo aceso, que é o Espírito Santo o tempo todo nos santificando, nos purificando, nos transformando o tempo todo. É assim que nós temos que estar na posição de atalaia. Continuando aqui, queridos. O atalaia tocava a trombeta quando ele via o quê? O inimigo numa distância bem longe. Tocar a trombeta, queridos, é uma atitude que naquela época servia para que eles fechassem os portões. Então a trombeta soava lá de cima das torres. Os guardas lá embaixo, perto das portas, já ouviam isso e já sabiam que os portões precisavam ser fechados. Tá? Então, veja bem. Essa atitude significa que os nossos portões precisam estar fechados. Ou seja, as aberturas de entrada do inimigo precisam estar fechadas em nós. De que maneira que a gente faz isso? Tomando posse da palavra de Deus. Buscando a palavra de Deus todos os dias. Vocês se lembram quando Jesus foi para o deserto? Passado 40 dias que ele estava lá, em jejum, Satanás se apresenta. E ele começa o quê? A oferecer coisas para Jesus. Você não é o filho de Deus? Se atira daqui, você dará ordem aos seus anjos que te segurem. O que Satanás estava tentando fazer ali naquele momento? Encontrar portas abertas na vida de Jesus. Como é que Jesus respondia para o diabo o tempo todo? Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele respondia com a palavra. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Queridos, tocar as trombetas significa que nós temos que tomar posse da palavra. Nós temos que o quê? Com toda a ousadia e a autoridade do Espírito Santo, tomar posse do que está escrito na palavra de Deus. Isso e fechar os portões. Isso é tocar as trombetas. E por fim,
O atalaia precisa ficar na torre forte. Então tinha torre fraca, Sandra? Tinha torres naquela época que muitas vezes estavam rachadas, com problemas. O atalaia precisava ficar numa torre segura, numa torre forte. E agora eu quero terminar falando um pouquinho para vocês da torre forte. A torre forte, queridos, ela está lá no Salmo 61, versículo 3. Diz assim, Salmo 61, 3. Pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Então peraí, vamos lá para Provérbios 18, 10 agora, tem outro. Provérbios 18, 10, que vai falar a mesma coisa. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Queridos, nós que somos os atalaias, precisamos estar em todas aquelas situações que eu discorri para vocês agora. Mas se nós não estivermos na torre forte, não adianta nada. O que é a torre forte? A torre forte é o Senhor. É Ele. O próprio Deus é a nossa torre. Aqui, queridos, a palavra torre vem de Migdal. Eu quero só fazer um adendo aqui, é só a título de curiosidade, tá? Não tem a ver com a aula, mas só para vocês, para matar um pouquinho, para enriquecer um pouquinho. A palavra Migdal, queridos, ela também é escrita em hebraico como Magdala. Magdala significa torre. Migdal significa torre também. Magdala é uma cidade que ficava próxima a Tiberíades. Tá? Foi lá que nasceu Maria Madalena. Só para vocês entenderem o nome Maria Madalena, Madalena não existe, é Maria de Magdala. É Maria da cidade da torre, de Magdala. Tá? Isso aí foi só um adendo, só para a gente enriquecer a aula. Mas eu quero dizer o seguinte, queridos, o Senhor é a nossa Magdala-os, ou Migdal-os. O que é isso? Torre forte. Migdal-os significa torre fortaleza. Tá? Então, o que a gente entende aqui? Se Deus é a nossa torre forte, o homem justo que é justificado por Jesus, já eu falo disso, ele encontra, quando ele invoca o nome do Senhor, quando ele ora, quando ele busca Deus, ele encontra uma defesa poderosa, ou seja, ele encontra o próprio Deus como sendo sua torre, tá? Contra o inimigo. E esse inimigo muitas vezes pode ser nós mesmos. Nós muitas vezes nos tornamos o nosso inimigo por causa das nossas fraquezas. Então quando nós nos colocamos na torre forte, que é o Senhor, Ele nos protege até de nós mesmos. Ele nos dá essa proteção. Tá? Então vamos lá agora, vamos entender. Agora tem uma coisa muito linda para eu falar para vocês aqui rapidamente. Eu vou falar em hebraico e no português, tá? Para o tzadik, tzadik é homem justo, ok? Eu e você, homem justo. Para o tzadik, tá? É aquele, o homem justo, que foi Sedak, justificado. Sedak, justificado. Por quem? Por Melquisedeque. O que te lembra a palavra Melquisedeque? Está lá em Gênesis 11, não precisa abrir, onde Abraão, depois de vir de uma guerra, onde ele liberta Ló, ele se encontra com o rei de Salém. Salém, é a palavra que aparece lá, é Jerusalém, lá na antiguidade, coisa de 2000 anos antes de Cristo, tá? E ela simbolizava a cidade da paz. E Melquisedeque foi esse rei que é o rei de justiça. E ali ele abençoou Abraão. Melquisedeque, queridos, simboliza Jesus Cristo, é uma aparição do próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, voltando aqui, tá? O tzadik, o homem justo, é aquele que foi Sedak, justificado, perdoado, tornado inocente. É isso que nós somos, tá? Por quem? Por Melquisedeque, ou seja, pelo rei de justiça, que é Jesus Cristo.
Então, tudo isso que eu estou falando para vocês entenderem que nós somos essa pessoa, que nós temos que nos colocar na torre forte, ou seja, que é o próprio Senhor Deus. Por que nós temos hoje condição de nos colocarmos, de estarmos na torre forte, que é a presença de Deus? Porque nós somos justificados. Se nós não tivéssemos sido salvos por Jesus, nós não estaríamos na torre forte, que é Deus. Não estaríamos nesse lugar. Então, queridos, o Senhor é aquele que nos coloca numa imensa fortificação. É um lugar tão elevado, tão longe, tão fora das garras do inimigo, que na verdade é um lugar onde é a própria presença do altar do Senhor. Aonde nós estamos, queridos? Qual é o nosso lugar? Nosso lugar é diante do altar do Senhor. É ali que nós estamos. Queridos, fecha teus olhos agora e imagina isso. Nós estamos diante do altar do Deus Altíssimo, na presença dele. Ali é a torre forte. Ali nós estamos seguros. Ali nós estamos num lugar inacessivelmente alto, longe do quê? De tudo que acontece aqui. Tá? Um lugar de segurança. Então, queridos, a promessa de Deus para nós hoje é a seguinte: nós temos que ser atalaias do Senhor, estarmos na presença dele em oração, estarmos na presença dele com esse incenso, tá? Subindo o tempo todo, estarmos na presença dele com o fogo aceso, ou seja, com o Espírito Santo o tempo todo, nos santificando, nos transformando, estarmos com os nossos portões fechados para o inimigo, tá? Tomando posse da palavra de Deus todos os dias na nossa vida, porque é com a palavra de Deus que nós vencemos o pecado, que nós vencemos o inimigo, que nós fechamos as brechas, que nós tornamos forte tudo aquilo que está fraco em nós. E tudo isso, aonde? Na Migdal-Oz, na torre forte, que é o próprio Deus, na presença do Senhor. Jesus hoje permite que nós estejamos diante do altar de Deus, diante da presença dele, e não tem lugar mais seguro do que a presença do Senhor. O Senhor é uma poderosa fortaleza para aqueles que o buscam e para aqueles que confiam no nome dele. Queridos, os dias maus virão, estão vindo. Nós estamos nos dias maus. Tenho falado isso todo domingo. O inimigo está à espreita o tempo todo. Queridos, nós temos o quê? Muitas vezes está mexendo com o nosso emocional, com o nosso físico, com a nossa mente, com a nossa saúde, está mexendo com tudo, com o nosso financeiro. Tudo isso está acontecendo. Mas nós temos que nos manter na posição de atalaias, no Senhor, na torre forte que é o Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos conduz em vitória, em triunfo. O Senhor é aquele que faz com que a gente passe por tudo isso e nós sairemos conforme aquilo que Ele tem para nós. As promessas dele se cumprem na nossa vida. Nós vamos passar, estamos passando pelas tribulações, mas o Senhor é a torre forte onde nós estamos posicionados na presença dele. E na presença dele estamos seguros. Amém, queridos? Hoje foi uma aula realmente mais curta, né? Eu ia, na verdade, trazer mais coisas, não foi possível. Eu vou continuar semana que vem falando, que eu não consegui falar hoje, sobre a armadura de Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês que essa semana eu não passei bem. Eu tive a minha saúde comprometida, eu estou aí desde terça-feira, tendo muitas dores no corpo, fadiga, canseira, dor de cabeça. Me coloquei na presença do Senhor. Vou consultar o médico na terça, né? Não estou com sintomas de gripe, nem de falta de ar, nem de dor de garganta, então isso me faz crer que, em nome de Jesus, eu não estou com a Covid. E eu orei muito ontem diante do Senhor para ministrar essa palavra para vocês, queridos, e hoje eu estou melhor, hoje eu estou em nome de Jesus, sem dor no corpo. Então, queridos, eu peço que
vocês possam estar intercedendo por mim, porque não tem sido dias fáceis na minha vida. Eu tenho intercedido por vocês, tenho colocado vocês na presença de Deus, e peço que vocês possam estar intercedendo por mim, e que nós possamos todos juntos, como igreja, permanecer na torre do Senhor, na torre forte, como vigias. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Nós estamos aqui diante de ti, dizendo que nós, ó Pai, não temos nenhuma força em nós. Pelo contrário, Senhor, em nós somos frágeis, nós não temos nenhum mérito em nós mesmos, mas nós queremos agora na tua presença, Senhor, estar na torre forte que é o Senhor. Nós queremos agora nos colocar diante de ti, Senhor, nos despojarmos de nós mesmos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos para que nós possamos todos os dias colocar a nossa vida diante do teu altar. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos para que nós possamos nos manter como atalaias na presença do Senhor, ó Pai. Sempre em oração, sempre na presença do Espírito Santo, sempre permitindo que o Espírito Santo faça a tua obra em nós, e sempre, Senhor, mantendo os nossos portões fechados para o inimigo, confessando os nossos pecados, fechando as brechas. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar nos capacitando para estarmos na tua presença dessa maneira, Senhor, todos os dias da nossa vida. E que o Senhor possa, ó Deus, guerrear as nossas guerras por nós. Que o Senhor seja mesmo essa torre forte na nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa nos fazer passar por tudo isso que estamos passando em triunfo, porque em ti nós somos mais que vencedores, Pai. Não permita que nada do que possa nos acontecer possa nos abalar, nos destruir, mas que qualquer coisa que possa nos acontecer, Senhor, faça-nos sair mais fortes no Senhor, porque nós pertencemos a ti, ao Deus, ao Senhor Todo-Poderoso, Senhor do Universo, aquele que realmente criou todas as coisas e que mantém tudo conforme o conselho do seu querer. É em ti que nós confiamos, ó Pai, mediante o sangue de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, queridos? Que nós possamos, então, essa semana continuar em oração e na presença do Senhor. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus.